Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Que bom que você permaneceu aí com a gente. Muito bem, agora nós estamos nesse programa que tem tentado, assim, à medida do possível, né, iluminar o nosso caminho de fé. A gente tem procurado, à medida do possível também, claro, na nossa busca contínua, de certa forma, responder sempre às perguntas que vocês nos trazem, né? E aí nós percebemos a participação de muitas pessoas, inclusive muitos dos nossos irmãos, né, cristãos de outras denominações que têm participado do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, o nosso diálogo, a nossa abertura. Nós amamos o mesmo Cristo, o nosso Senhor. Então, muito obrigado também pela participação, porque a gente sabe, né, até pelas perguntas, que existem inúmeras pessoas de outras denominações religiosas. Isso é importante para a gente, né, caminhar no respeito, caminhar no amor, caminhar no diálogo contínuo. E a gente agradece também a participação de vocês, tá? E nós vamos agora então para a próxima pergunta. A pergunta da Luana, Luana, né, lá do bairro Paraty. A Luana faz uma pergunta que volta e meia seria importante nós respondermos aqui no programa. Sabe por quê? Porque é uma pergunta que, de certa forma, precisa, um tema, eu diria, que precisa ser conversado, porque tem muita gente que concilia as duas coisas e aí a gente precisa esclarecer um pouco. A pergunta, vamos lá, você deve estar curioso, qual que é a pergunta, né? Cristão católico acredita em signos? Vejam, muitas pessoas não têm uma fé no signo, tá? O que significa ter uma fé no signo? É você cair naquilo que seria para nós católicos um desvio. Qual que seria o desvio? A magia. Significa dizer que a concatenação de astros influenciam diretamente a nossa vida, porque o cristão tem um princípio básico, a liberdade. Então não tem um script escrito na Lua ou no Plutão ou em algum planeta que vai dizer, olha, agora você assim, você assado. Mas no ramo da psicologia, vocês mesmos sabem que existem teorias de personalidade, teorias de características que reúnem certas pessoas em certos grupos. Isso é uma outra coisa, né? Você tem elementos que, unindo características, questão do caráter, do pensamento, de determinados contextos, que formam, digamos assim, características pessoais de certos grupos, né? E aí é uma outra coisa. Mas o cristão, ele tem que ter claro que nós não acreditamos no sentido de fé no signo. Exatamente por quê? Porque o que conduz a nossa vida não é um script escrito por um planeta, mas é exatamente, estamos inseridos numa história onde nós somos livres, onde muitas coisas são condicionadas, é verdade, onde nós temos influência sim do nosso inconsciente, as nossas opções muitas vezes passam também por situações inusitadas. Nem tudo nós escolhemos, muitas coisas são escolhidas, onde nascemos, contextos culturais, contextos históricos, e não adianta dizer que isso não influencia na nossa vida. Nós nascemos num ambiente, nós nascemos encarnados num determinado tempo preciso, nós nascemos com a escolha sexual também, nós não fazemos, né, no sentido ou homem ou mulher, e nesse sentido todos nós já temos escolhas que, de certa forma, a natureza e as nossas condições foram feitas. Mas, não obstante isso, nós permanecemos sempre seres livres. Não obstante a permanência de condicionamentos, mas nós permanecemos sempre seres livres, que podemos optar inclusive por caminhos que nos levem à frustração dos nossos projetos. Então, por curiosidade, alguns cristãos, sim, consultam os signos, mas nós não podemos passar este elemento, esta crença, digamos assim, numa fé, no sentido de que me deixo influenciar no fundo pelos astros, né? Nós não acreditamos nisso. É óbvio que você vai dizer, a natureza tem ciclos, que são influenciados, por exemplo, pela posição da Lua, pelos estágios, lua cheia, época de plantio. Eu, por exemplo, não sei vocês, o meu humor se altera quando está para chover. Acontece isso com você? Não sei se isso acontece com você, mas comigo, quando eu estou assim, sabe, pesado, parece que está com problema de pressão e eu fico assim mais inquieto, normalmente é quando o tempo está para chover. Então a gente não pode dizer que a natureza não tem influência sobre nós, tá?
Isso não é um problema acreditar nisso. Mas essas interferências não são interferências na liberdade essencial nossa. Não pode ser, porque senão não seríamos seres livres, não seríamos seres responsáveis. Então não vamos pensar que nem Deus tem uma cadernetinha lá onde está escrito: dia tal, você é assim, você é assado. A nossa personalidade vai sendo construída por elementos que fazem parte do nosso caráter. Aí isso é sólido porque é constitutivo, é estruturante da nossa personalidade, é óbvio que isso vai influenciar. Se eu tenho um caráter mais expansivo, um tipo de pessoa mais comunicativa, é óbvio que eu vou ter um estilo. E aí você vai encontrar grupos de pessoas que, de certa forma, reproduzem este mesmo estilo de personalidade, né? Uma visão personalista da pessoa que pode agrupar pessoas em determinados grupos. Mas isso não é questão do signo. Então, nesse sentido, a resposta é não, Luana. Nós não podemos acreditar em signo no sentido de fé, no sentido de magia, né? Nós não precisamos. A nossa bússola é a nossa liberdade na interação, na comunhão com a liberdade de Deus e nas múltiplas relações que nós estabelecemos com a vida. E claro, tendo sempre influência da nossa personalidade. Muito bem, Luana, obrigado pela sua participação. E agora nós vamos para a pergunta da Silvia. Eu acredito que seja assim. Silvia, lá do bairro Leblon. A Silvia, obrigado, Silvia, pela sua pergunta, tá? A Silvia nos pergunta: qual a melhor forma de se ler a Bíblia? Silvia, não dá tempo aqui da gente falar de muitos critérios, mas eu vou dizer alguns básicos. Primeiro, a Sagrada Escritura se interpreta com a Sagrada Escritura. É interessante isso. Você não pode pegar uma frase da Sagrada Escritura e interpretá-la fora de contexto. E segundo, sem ter a visão global da Sagrada Escritura. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Olha, se o teu dedo, se a tua mão, se o teu olho te faz pecar, vai lá e arranca. Poxa vida, como que eu vou fazer daqui a uns dias? Por quê? O que não nos faz pecar? Se todos nós fôssemos arrancar nossos olhos quando nós pecamos, e todos nós somos pecadores, nós estaríamos todos cegos. Todos cegos, né? Você não pode levar o pé da letra. E o que você tem que pegar? Primeira regra de interpretação: a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então você tem que pegar o contexto geral. Você não pode pegar aquela afirmação ali isolada de todo o contexto da Bíblia. Segunda regra: interpretar com a igreja. Interpretar com a comunidade de fé, que interpreta aquele texto de maneira a levar em conta os dois elementos onde a única palavra de Deus se revela: a palavra escrita e a palavra de Deus na tradição escrita e na tradição oral, porque vocês sabem que os apóstolos, eu já falei isso aqui muitas vezes, os apóstolos disseram muitas coisas, tradições orais foram espalhadas, porque os discípulos e os apóstolos anunciavam constantemente a palavra de Deus. Nem tudo ficou escrito, tá? E muitas coisas depois foram condensadas e se criou, digamos assim, este conteúdo de fé que é composto, que compõe o nosso depósito da fé, que estão ali os elementos que constituem o nosso caminho de fé. Então veja, nós precisamos interpretar a Bíblia na comunhão da igreja, tá? Segundo critério, né? O terceiro critério é muito importante a gente ter a nossa racionalidade sempre atenta. Essa interpretação tem que ter uma racionalidade, ela tem que ter uma capacidade de construir comunhão, de construir vida. Eu não posso interpretar nada da Sagrada Escritura que signifique diminuir a nossa vida, diminuir a nossa integridade, diminuir a justiça, diminuir a bondade. Nenhum elemento da Sagrada Escritura pode ser interpretado fora, né, digamos assim, dessa comunhão racional. E sobretudo pede o Espírito Santo, Silvia, porque o Espírito Santo foi escrito por homens que estavam inspirados sobre o influxo do Espírito Santo. Nada melhor do que interpretar a Sagrada Escritura segundo as inspirações do mesmo Espírito, né? Então a gente precisa estar sempre muito atento e ter esses critérios aí como indicativos do nosso caminho de fé. Silvia, aproveite a Sagrada Escritura também para alimentar a sua espiritualidade. A espiritualidade cristã tem que ser uma espiritualidade eminentemente bíblica, tá? Não pode, espiritualidade cristã não pode se basear só em vida de santo, não, tá? Tem que ser, aliás, mas a gente vai dizer, mas a vida dos santos se pautam na Sagrada Escritura. Exatamente. E a melhor devoção, eu digo sempre, Silvia, a melhor devoção é a imitação.
tá? Imitar, no sentido não de copiar, mas no sentido de, na dinâmica da minha vida, das minhas opções, do meu dia a dia, se perguntar sempre, ter sempre o critério da Sagrada Escritura diante de nós. Porque São Jerônimo dizia uma coisa muito importante: quem não conhece as Sagradas Escrituras desconhece Cristo. Olha que exegese importantíssima aqui. E São Jerônimo foi um grande exegeta da Sagrada Escritura. Quem desconhece a Sagrada Escritura desconhece Cristo. Então, vejam que conhecer a Bíblia é importantíssimo, Silvia. Continua seu caminho aí de interpretação e de vivência da Sagrada Escritura. Muito bem, nós já estamos caminhando praticamente para metade desse terceiro e último bloco, mas temos ainda algumas questões aqui que a gente gostaria de responder para você não ficar triste aí em casa, não. A gente não quer ninguém triste aqui nesse programa, né? Deus não quer ninguém triste, imagina a gente, né? Não queremos pesar a cruz dos irmãos, é assim, né? Verdade. Paulo, obrigado. Obrigado pela sua participação. A pergunta é do Paulo. E o Paulo é lá do bairro São Francisco. Eita, o bairro São Francisco, o bairro onde eu moro também, viu? Por isso que é um bairro cheio de gente boa, não é, Paulo? Brincadeira, né? Tirando o padre lá, o pessoal é gente boa lá nesse bairro São Francisco, né? Brincadeira. A pergunta do Paulo: tem problema gostar mais de um papa que do outro? Não. Paulo, agora depende do que é gostar, tá? Por quê? Porque o Papa é Papa. Nossa, que resposta, né, padre? Exatamente. Não é porque é Francisco, não é porque é Bento, não é porque é João Paulo II, mas porque é Papa. Qual é a missão do Papa? Do pastor universal da Igreja, sucessor do apóstolo Pedro. Ali nasce a sua missão. Pedro, apacenta os meus cordeiros, confirma os meus irmãos na fé. Então, esse ministério petrino, ele tem um serviço essencial de comunhão, de unidade. A gente estar unido ao Papa significa que a gente está na comunhão da fé, né? Quem entra no espírito da apostasia é o abandono da fé, sobretudo pela não comunhão com o sumo pontífice, como a gente fala. O Papa é o bispo de Roma, por ser uma sede apostólica do apóstolo Pedro. Os seus sucessores, segundo uma tradição muito antiga da Igreja, são os nossos pastores universais, né? E aí, gostar de um Papa mais que outro? É absolutamente normal, desde que a gente não faça desse gosto pessoal um critério para ouvir um e não ouvir o outro. Por quê? Porque os papas estão em situação de sucessão. O que significa que um papa está em situação de sucessão? Que ele ali representa toda a tradição anterior. Um papa não rompe com a tradição do papa anterior, ele continua. Existe uma continuidade. Então o Papa Francisco não é um rompimento com o Papa Bento XVI. Como o Papa Bento XVI não é um rompimento com o Papa anterior. Isso não significa, Paulo, que cada Papa não tem o seu estilo. É óbvio que cada Papa tem o seu estilo. Por exemplo, eu sou professor de teologia. A maioria dos textos que eu cito dos papas pós-conciliares, depois do Concílio Vaticano II, é do Papa Bento XVI. Por quê? Porque o Papa Bento XVI viveu sua vida praticamente inteira como teólogo. É um grande teólogo. Então, seus textos eu uso com muita frequência, com muita abundância, menos do Papa Francisco. Mas aí o Padre Adriano não gosta do Papa Francisco? Muito pelo contrário. Aí você vai dizer, mas o Papa Francisco não é teólogo, não conhece. Não. Se a Igreja escolheu um Papa, o que você acha? Vocês acham que o Pedro viveu estudando numa cátedra de universidade europeia? O apóstolo Pedro viveu estudando numa cátedra de teologia de uma universidade europeia ou de Roma? Não, Pedro era um pescador. Um pescador. Rude. Não estou querendo dizer que os pescadores sejam rudes, né? Mas são pessoas simples. O tipo de trabalho de um pescador a gente sabe como é. Então vejam, Deus escolhe. A Igreja escolhe, o Espírito Santo escolhe. E esses papas são pessoas carregadas de falhas, de características pessoais. Você sabe que essa semana, não sei se você está acompanhando a primeira leitura, Paulo, sabe o que está falando? Que começa uma briga entre Pedro e Paulo. Porque Paulo percebeu um comportamento ambíguo de Pedro quando se comportou de um jeito com os cristãos que eram convertidos do paganismo e de um outro modo se comportou com os cristãos provindos do judaísmo. E aí Paulo chega, Pedro, você não está sendo coerente, né? Então nós não podemos pensar que o Papa é uma pessoa acima
um anjo. Não, é um ser humano com suas dificuldades, com seus problemas, com seus limites, mas com certeza são pessoas. Aliás, eu quero dizer para você, Paulo, que eu vivo um tempo de igreja no qual eu me sinto muito feliz, porque vocês sabem que teve um período onde os papas eram praticamente escolhidos, onde tinha muita influência do poder político, do poder das famílias nobres, né? E foi um tempo bastante difícil da igreja. Eu digo que nós vivemos um tempo de pontificados santos, grandes papas. Nossa, olha a grandeza de um Paulo VI, a grandeza de um João 23, gente de Deus, de um João Paulo I, pena, né? Um papa que governou a igreja praticamente, pastoreou a igreja por 33 dias, se eu não me engano agora o número preciso. Depois veio um grande João Paulo II, cada um na sua grandeza. Eu digo que o Espírito Santo escolhe um papa certo para o momento certo, né? Então vamos amar os nossos papas, vamos estar em comunhão com eles, né? Eles trazem, atualizam a tradição no hoje do nosso caminho de fé. Então você pode ter escolhas pessoais, mas essas escolhas não podem diminuir a sua escuta, porque nós temos atualmente um papa que governa a igreja, um papa que pastoreia a igreja, e eu não posso colocar um papa em contraposição ao outro, como fazem alguns grupos radicais, que escolhem. Eu vou dizer para você um probleminha que aconteceu, né? Papa Bento XVI é conservador, é o nosso papa, nós conservadores, e aí os progressistas, pois é conservador, então nós não vamos escutá-lo. Absurdo, né? Que absurdo. Agora a mesma coisa Papa Francisco, não, é o Papa dos progressistas. Essas tendências, nos seus extremos, elas se afastam da comunhão com a igreja. A tendência não é o problema. Tendência mais para cá, mais para lá, normal na igreja. Absolutamente normal. Mas quando sai da normalidade, da moderação, né? Aí você já percebe que nós temos um problema e as pessoas vão começar a colocar o quê? A sua ideologia acima do ensinamento do Papa, tá? Não sou eu que escolhi Papa e eu tenho que amá-lo, eu tenho que escutá-lo, porque a igreja fala através dele. A igreja está falando hoje para você, para mim, hoje. Nós não estamos há 5 séculos atrás, nós estamos hoje. E no nosso caminho de fé hoje, quem nos atualiza, nos traz essa revelação de Deus, essa palavra, a vivência da nossa fé, são os papas. Então, Paulo, é isso aí, tá? Vamos amar todos os papas e não tem problema com as suas preferências, absolutamente. Isso não é um problema. Muito bem, obrigado, Paulo, pela sua participação. E agora nós temos uma outra pergunta, a pergunta do Pedro. O Pedro também lá do bairro São Francisco, é isso? É isso mesmo. O Pedro do bairro São Francisco, quando leio o livro do Apocalipse, vejo muitos símbolos e algumas revelações me dão medo. Como interpretar fielmente este livro? Gente, trago sempre presente o contexto em que foi escrito o livro do Apocalipse. O autor é o evangelista João, está escrevendo praticamente quase no ano 100, entre 90 e 100 ali. O que está acontecendo? Uma perseguição muito forte contra os cristãos. É um período muito fértil de mártires. A perseguição está terrível. Então, o livro do Apocalipse não é um livro para assustar, é um livro para trazer esperança. Por incrível que pareça, a linguagem simbólica, a linguagem do Apocalipse que usa números, né, o 666, a besta fera, no fundo, o João está usando analogias, está usando comparações. João tem presente o contexto em que ele está vivendo, mas o que ele está dizendo para os cristãos? Não desanimem. O que é a visão que nós estamos tendo hoje, esses dias, na segunda leitura? Quem é essa multidão que está diante do trono do Cordeiro? Porque o livro do Apocalipse é isso. São aqueles que tiveram as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Significa, quem são esses? São os mártires. Então João está escrevendo, gente, não desanima, não se entrega, não abandone a fé, permaneça na fé. Esse é o sentido mais genuíno do livro do Apocalipse. Um livro que nos traz esperança. Tá certo, Pedro? Obrigado pela sua participação e nós estamos chegando ao final do nosso programa Respostas. E nós queremos agradecer muito a sua participação e pedir agora a bênção de Deus para você e para a sua família. Pela intercessão da Imaculada Conceição, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Semana que vem nós estamos de volta com o programa Respostas. Até mais!